E te fazer uma pergunta, fugindo um pouco agora da sua carreira, para Uhum. atualidades. Essa polêmica toda que teve aí uns 15 dias atrás, com a questão lá da lei anti-Oruan, tudo isso, você chegou a se manifestar? Eu vi que você fez um meme que ia falar e não falou, acho que o negócio na rede social, não foi? Mas você chegou a se Foi bem. manifestar? Alguma opinião sobre? Cara, eu não cheguei a me manifestar, mas posso me manifestar, obviamente, aqui agora. Tem certas coisas, cara, que às vezes o óbvio precisa ser dito, mas às vezes cansa um pouco também, sabe, mano? Porque, como é que eu vou te explicar isso de uma forma até direta? Obviamente, para mim, já tá mais do que nítido que é uma questão de preconceito, não só com o Oruan, por ele ser quem ele é, filho de quem ele é, por onde ele vem, porque se a gente parar para analisar, a música, a arte, a cultura, ela é livre. Então a gente não pode ficar privando a arte, senão a gente voltou para uma outra era da nossa história e a gente não está sabendo, sabe? Eu sou hiper contra qualquer tipo de censura. A arte ela é livre, a arte ela não é algemada. Então a partir do momento que você fala que a pessoa não pode cantar tipo de música, que a pessoa ela não pode cantar para certo tipo de público num certo local, é, você está engessando a arte, sabe? Não é sobre isso. E outra, é uma coisa que eu falo com total propriedade, como compositor, inclusive. Eu não invento nada. Eu escrevo o que está ao meu redor. Então, se a pessoa, saindo até um pouco sobre o Uruan, tá? Se a pessoa escreve sobre armas, se ela escreve sobre drogas, se ela escreve sobre qualquer problema social ou realidade social, ela pode não ser a tua, mas é a realidade de uma outra pessoa. Então, o que muitos às vezes acham que é apologia, eu vejo como descrever. É como um pintor. Se eu chegar aqui agora e eu começar a pintar um quadro da imagem que eu estou vendo da minha tela nesse momento, é um quadro preto com neon. O seu é uma outra realidade, tem uma outra textura, tem um outro acabamento. Então, eu acho que a gente não pode limitar a nossa arte, a nossa cultura, a nossa música, à nossa realidade. A gente tem que ouvir, respeitar, você não precisa gostar, né? Mas você precisa dar lugar de fala ao que está acontecendo na vida do outro, sabe? E eu acho que esses preconceitos é como se fosse um tapa-olho, sabe? Um tapa-olhos, assim, de você não olhar para a realidade do outro, só olhar para o seu umbigo. E aí acho que cansa um pouco, sabe? De 2025 você ter que ficar batendo na mesma tecla que a gente. São lutas que, inclusive, a Anitta, né, que a gente estava falando aqui agora, o tempo inteiro a gente fica tentando lutar contra a descriminalização do funk, sobre a gente conseguir levar o nosso funk, a nossa cultura, a nossa arte para lugares que antes não eram bem vistos ali. A gente vai toda hora conseguindo conquistar algum lugar. A internacionalização do funk, de repente, dentro do nosso próprio país, a gente vê preconceitos que para mim não cabiam mais. O que você acha da questão de inteligência artificial aí vindo na música? Cara, eu sou adepto. Eu uso muito inteligência artificial. Isso daí também é um outro debate muito bom, porque ou você é negacionista ou você usa com força, né? Eu vejo que se divide assim no lado A e no lado B. É, a inteligência artificial, cara, a gente tem que olhá-la, obviamente, com o nome tecnologia. E a tecnologia, para mim, ela anda para frente, ela não anda para trás. Durante muito tempo, eu ficava percebendo assim nos debates com outros produtores, com outros colegas, enfim, que a galera fala assim: ah, isso daí é mó besteira, ah, eu não vou usar, eu sou contra e tal. E eu sempre tentei correr um pouco na frente, né, das informações, porque para mim quem tem mais informação acaba se sobressaindo na vida. E a partir do momento que eu vejo que a tecnologia ela está evoluindo e ela está nos dando ferramenta, e essa é a palavra-chave para mim, a ferramenta ela depende de como você vai usar. Uma faca, ela corta uma corda e salva uma vida, da mesma forma que uma faca ela pode te ferir e te matar. E a ferramenta, né, olhando agora para a inteligência artificial, tudo depende de como você vai usar. Eu tenho uma preocupação, obviamente, ainda pela falta de leis, né, que é uma coisa muito nova aqui, está meio que uma terra de ninguém. Então, tem pessoas que usam, por exemplo, inteligência artificial vocal, né, que clona a voz, para aplicar golpe, da mesma forma que tem eu, que às vezes eu componho uma música, eu interpreto semelhante ao jeito que você interpreta, eu consigo te copiar pela minha técnica vocal, aí quando eu pego a inteligência artificial e eu jogo ela na sua própria voz, eu viro você. Não quer dizer que a gente vai lançar daquele jeito, mas para você visualizar uma composição já na sua voz, interpretada como você mesmo interpretaria, mudando apenas uma nuance aqui e ali e tal, isso ajuda muito
É igual um sapato, sabe? De você ver um sapato lindo na vitrine, que é 5 números menor do que o seu, ou 5 vezes maior do que o seu, ou eu já te dar um sapato no seu pé e você bota, nossa, coube certinho. Eu vi a inteligência artificial, ao meu ver, muito desse lugar, sabe? Eu uso muito em vários âmbitos, seja na parte de organização, seja na parte de produção musical. Aonde isso vai parar, obviamente que a gente ainda desconhece, né? Porque o avanço está muito rápido. Eu sinto que antigamente, para alguma coisa evoluir, uma rede social, por exemplo, demorava 5 anos, 10 anos, né? Sei lá, para um Orkut, um Facebook da vida bater aquele auge dele e de repente ele começar a ter uma queda, porque está surgindo uma outra rede social. Mas hoje em dia, quando a gente compara a tecnologia de rede social, mas indo para uma inteligência artificial, a velocidade para mim está muito assustadora. Ainda mais quando tem inteligências artificiais que elas são capazes de se auto-evoluir, sabe? Então, tá bem rápido para a gente poder acompanhar. Mas eu sou adepto, cara. A tecnologia tá feita aí para poder facilitar a nossa vida. Porra, mudou muito, hein, Hitmaker? Antigamente era aquele CDzinho, composição, com a Laciviana, para agora, porra, Tu inteligência lembra? artificial, hein? Como é que era? Era assim? Como é que era Não, aquela toda, toda, entradinha que tu toda, mandava? toda a música minha era assim, cara. Pra quem não sabe, inclusive o Bruno do Sorriso Maroto, quando ele me viu a primeira vez, né, que eu fui conhecê-lo e tal, eu mandei muitas músicas pro Sorriso Maroto, gente. Aí toda a vinheta minha, assim, quando ia começar uma música minha, era assim, ó. Wallace Viana gravando música de minha autoria, aí eu falava o nome da Isso. música e começava a cantar. Ah, tu Isso já vê que mesmo. desde essa época eu já gostava de carimbar, tá vendo? Aí depois eu troquei por hit, make. Mas você não acha que pode chegar no momento, né? Eu gosto muito, né? Inteligência artificial. Eu brinco aqui em casa, né? Chat GPT no celular, às vezes dúvida alguma coisa, eu falo, calma, deixa eu perguntar aqui pro meu amiguinho. Mas você não acha que pode chegar algum momento de alguém pegar, por exemplo, botar lá 5 músicas suas e falar produzir música, voz de Anitta, estilo de produção, hitmaker. E e acabar assim, né? De certa forma, não o show e tal, porque tem, né, a pessoalidade ali, né? O calor, Sim. né? Eu não acredito tanto, né? Coreia, Japão, essas coisas, assim. Mas acho que vai demorar muito para aqui né, no Ocidente ter um artista que seja, né, 100% IA. Mas você não acha que em algum momento a questão da música em si, isso pode acabar prejudicando tanto o artista como o produtor? Cara, para mim vai prejudicar sim, mas eu vou fazer um outro comparativo, que é o seguinte: a gente, em algum momento da nossa história, a gente andava a pé. Depois a gente teve a ideia de andar a cavalo. Daqui a pouco inventaram a carroça. De repente começaram a inventar o calhambeque. Daqui a pouco tem um helicóptero, tem um avião e tem drone e a coisa vai evoluindo. A questão para mim de quem só fazia carroça, que vendia X mil carroças num dia, de repente ela foi, né, diminuindo. E se a gente não for se adaptando ao mercado, a gente vai ficar para trás. Por isso que eu comecei falando, logo na hora que você me perguntou sobre inteligência artificial, que a primeira coisa que eu vejo quando está aparecendo uma tecnologia é, igual um louco, começar a pesquisar sobre aquilo dali. Mesmo que não seja sobre a minha área, mas a gente precisa estar se atualizando porque as coisas mudam muito rápido. Então, a questão para mim é, pode ser que atrapalhe, pode ser que altere, mas, por um outro lado, eu creio que até hoje, pode ser que daqui a 20 anos essa minha frase caia por terra, e tá tudo bem. Eu não acho ainda que a tecnologia consiga suprir a inteligência e a criatividade humana. Ela consegue criar bastante coisas, mas, por exemplo, você não consegue saber o que eu vou criar de música hoje. Então, a inteligência artificial faz 1.000 músicas hoje, tá? Mas essa uma que eu vou fazer hoje, ela não está pensando no que eu estou pensando. Porque a gente também consegue, da mesma forma que a inteligência artificial consegue nos estudar, a gente também consegue estudar a inteligência artificial. Então, se eu tivesse um emprego, um trabalho meio que tradicional no sentido mecânico, eu ia falar, irmão, deu ruim, vamos ter que substituir mesmo e tal o trabalho. Mas como o nosso trabalho na música ele é criativo, a inteligência artificial não consegue saber o solo que eu vou inventar hoje. Ela não consegue saber a frase que eu vou escrever hoje. Ela não inventa a gíria, ela não tem a nossa vivência. Então, tem certas situações, por exemplo, eu não consigo imaginar uma inteligência artificial, vou voltar no tempo, inventando um leque, 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 leque. Isso é uma coisa muito nossa, muito peculiar à nossa vivência, sabe? Então, eu acho assim que vai mudar, sim, como já está mudando muita coisa, talvez na parte de produção musical, na parte de instrumentos,
vai dar um choque muito grande, como já vem dando há muitos anos. Talvez o músico seja um dos que mais venha a sofrer com isso, por exemplo, né, e tal. Mas a parte criativa eu ainda acho que vai ter bastante tempo de vida ainda.